Deixa gravando. Deixa eu rolar. E aí quando começar, começa. Peraí, só um minuto. Bom, vídeo dessa semana, Charles Bukowski. Charles Bukowski, que é o nosso grande mentor, inspirador aqui desse canal e que inclusive é o nome de um poema dele, o nome desse canal, Porres e Pós Poesias. Poesias, um nome inspirado no Bukowski, que inspirou toda a ideia, né? E é o cara principal, né, do nosso perfil literário, artístico, né? O cara que cresceu nos Estados Unidos, as pessoas até acham meio estranho, né? Porque ele fala muito sobre os Estados Unidos nos livros dele. Todos os livros dele são, a maioria dos livros dele são passados nos Estados Unidos, né? Principalmente na costa oeste, Los Angeles, Califórnia. Mas o Bukowski, na verdade, não é norte-americano, né? Ele é alemão. Alemão, cresceu ali perto daquela cena ali, daquela crise de 29, né? Então foi uma infância muito dura, o pai era um carrasco, né? Batia muito nele, a mãe tava nem aí, e ele era todo estranho, cheio de espinha na cara. É importante dizer que o Bukowski tem como principal inspiração nos livros dele a sua própria história, né? Exatamente, ele conta a própria história em praticamente todos os livros, né? Através do alter ego dele chamado Henry Chinaski. E o cara sempre foi muito, apesar dele ter várias mulheres, ele sempre foi um cara feio. Feio, tinha várias espinhas na cara, barrigudo, velho, cachaceiro machista pra caramba, muito né? machista, né? O Bukowski, ele o estilo de literatura dele, ele é pautado em cima de uma época, né? De um recorte da sociedade que era muito machista, Sim. né? Ali pós Segunda Guerra Mundial, ainda tinha aquela coisa da mulher ficar em casa, do homem ir trabalhar, a mulher submissa ao homem. Ele retrata essa fase, né, esse recorte da sociedade justamente nos livros dele. Sim, junta com o problema de alcoolismo dele, né, que começa cedo, justamente por conta dessa família desestruturada, toda errada. E ele começa a beber e vira um alcoólatra inverterado. E muito disso ele coloca nos livros, é claro, é a história da vida dele. Então, todos os livros, qualquer livro que você pegar do Bukowski, vai estar falando de bebedeira, vai estar falando de trepação, né? Vai estar falando da vida dele. E é muito real, né? Não tem nada que ele escreva ali que não seja inventado, talvez um pouco aumentado. Talvez um pouco aumentado, afinal de contas a literatura nada mais é do que isso. O livro onde ele fala da história da vida dele, né? O livro que melhor retrata a história do Bukowski por ele mesmo é o Misto Quente, né? Misto Quente, claro. Esse Misto Quente, aliás, que é o livro, talvez o livro mais popular dele, né? Digamos assim, mais lido, e é por onde muitos começam a ler Bukowski. Eu, pelo menos, comecei a ler Bukowski através do Misto Quente. Através do Misto Quente, né? E esse livro aí conta tudo de cabo a rabo, desde criança, quando apanhava do pai, até o início da iniciação da vida sexual dele, iniciação sexual do Charles Bukowski. Exatamente. Mas a gente, você falando assim, você pode até dar a impressão de que é um livro que fala muito sobre sexo, mas é um dos livros que menos tem descrição de sexo explícita, como por exemplo Mulheres, que tem uma descrição de muitas descrições de sexo explícito, né? Sim. O Misto Quente, ele tem um estilo de escrever, um estilo de desenvolver a história, uma história muito mais dramática, né? Então, Mulheres já é uma outra pegada, né? Falando, já é mais um conjunto, né, de histórias de várias mulheres que ele teve ao longo da vida. Eu acho que o Mulheres talvez seja o mais fácil para agarrar o público. Também. Porque ele é um livro com aquilo que o povo gosta, né? Com aquilo que o povo que vai ler gosta, né? Muita cachaça, muita trepação, muita mulher, muita descrição de sexo. Muita
jogatina também, Muita que jogatina. o Bukowski era viciado em aposta de corridas de cavalo, né? Ia no jockey, perdia muita grana lá. E aliás, o Bukowski era um ótimo conhecedor de corridas, ele acompanhava toda essa movimentação e era um hobby dele, né? Além de escrever, um hobby que se tornou mais um vício. Pois é. Hollywood é um romance, outro romance que nós temos aqui é um romance um pouco mais leve, né? O Hollywood ele é muito, ele é um romance romântico. Romance romântico que traz o Bukowski com uma namorada, né? Uma mulher ali fixa. Então ele desenvolve esse livro dele muito mais na pegada de mostrar o relacionamento, de dar um lado mais humano. O lado mais humano do Charles, mais apaixonado, né? Do Charles Bukowski. Que ele mostra, ele fala sobre relacionamento, ele dá muito mais importância em falar sobre a maneira como ele se relaciona com a mulher dele, a rotina, as festas. O Bukowski, que nos outros livros que ele gosta muito de beber whisky e vodka, né? Nesse livro ele bebe muito vinho, porque ele vai em muita festa chique, ele é um cara famoso. Né? Ele tá no meio ali da nata de Hollywood. Da nata de Hollywood. Diria assim que é um livro que retrata o auge do Charles Bukowski. Tanto né? que por muitos é considerado um dos melhores, se não o melhor livro do Bukowski. Eu pessoalmente discordo, mas enfim, tem muita gente que gosta aí do Hollywood, né? Livrão. Não, livrão. Eu gosto bastante do Hollywood. O meu não é o meu favorito, mas eu gosto bastante do Hollywood. Eu gosto que não é só romance. Aliás, é bom dizer que aqui no Brasil o Bukowski ficou conhecido como um grande romancista, mas lá nos Estados Unidos, lá fora, ele é muito mais conhecido pelas poesias e pelas crônicas. Crônicas de um Amor Louco, como o próprio nome diz, é um livro sobre crônicas, não sobre poesias, né? Lançado aqui em 2 partes, essa aqui é a primeira, e tem mais uma outra aí. E, enfim, são várias crônicas falando mais ou menos do mais do mesmo, mas que não deixa de ser incrivelmente ótimo, né? Um livro que você tem problemas com esse livro. Esse é o último livro do Que é o Bukowski, Pulp, né? É o Pulp, mostra aí o Pulp. Eu acho que o Pulp é um bom livro, mas o que a gente estava discutindo, sempre discute, né, nos nossos porres e poesias da vida, é que o livro se perde no meio, né, se perde um pouco no meio da novela, né, como diz a capa. Mas não deixa de ser Charles Bukowski, que foi aqui nosso primeiro tema do Porres e Poesias, e que vai ter muito mais coisa a partir daqui. Muita coisa pra Falar. falar. Que fique claro, não falaremos somente de literatura. Não. Falaremos de música, falaremos do que tiver pra falar, do que tiver acontecendo. Programa, de qualquer coisa. Programa, série, indicações, pedidos, peças. Inscrevam-se no nosso canal, para quem gostou. E toda sexta-feira tem vídeo novo, fique ligado e bora. Simbora, né?